Não existe pecado, meu amado. Para os que estão em Cristo Jesus, os salvos, eleitos, os que conhecem as revelações das epístolas de Paulo, que é o evangelho do Deus vivo. Não existe pecado. E também aqui na terra não existe pecado. Quem aponta pecado é a lei. Não existe pecado, meu amado. Para os que estão em Cristo Jesus, os salvos, eleitos, os que conhecem as revelações das epístolas de Paulo, que é o evangelho do Deus vivo. Não existe pecado. E também aqui na terra não existe pecado. Quem aponta pecado é a lei. Olha, irmão, como tu vai entender isto? Olha só, o que é formar Cristo dentro de uma pessoa no entendimento de Paulo, que é o Espírito? Formar Cristo dentro de uma pessoa é por completo, porque tem pessoas que vivem no Evangelho da graça, mas que Cristo ainda não está totalmente gerado nele. Então ele sempre vai pular a cerca, ele sempre vai tomar uma escondida, ele sempre vai dar ocasião à carne. Mas alguma coisa pode tirar a salvação dessa pessoa? Não, porque assim está escrito que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem potestade, nem outra criatura, que são os falsos profetas, falsos pastores, os mentirosos, nem outra criatura pode tirar a salvação de um eleito, que Cristo ainda está sendo gerado nele. Quem é que pode tirar a salvação? Vamos ver o que a Bíblia fala. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Antes é Deus que nos justifica, pois foi Cristo que morreu por nós. Quem pode tirar a salvação de um eleito? É o vício, a morte, o diabo que não existe mais, os pastores falsos, o sistema, a bebida, a inveja. Nada pode tirar a salvação dos eleitos de Deus, meu amado. Nada. É o Evangelho que fala. E se o Evangelho fala, eu creio é no Evangelho da graça de Deus. Não aniquilo. Apagar não, meu amado. Mas conheço algo que apaga. O Evangelho da graça de Deus. Pois o que ele fazia, o que João fazia, era para os da lei. Agora o Evangelho é outra coisa. Enquanto vocês não entenderem que tem que separar uma coisa de outra, vocês nunca vão compreender as epístolas do apóstolo Paulo, que só tem um Evangelho, e este revelado lá no terceiro céu. Não há outro. Não há outro Evangelho. O Evangelho estava guardado em silêncio, meu amado, antes dos tempos eternos. Como é que tu diz que o Evangelho sempre existiu, se foi revelado só a Paulo no terceiro céu, e hoje a Igreja de Cristo depois da cruz? Vós dizem que crê na Bíblia, e a Bíblia mostra a destruição do diabo, e vocês aniquilam. Então vocês não crêem na Bíblia, vocês crêem no que vocês vê. Não cessar contra ti. Direi aqui uma verdade das verdades e uma verdade. O Evangelho da Graça fala que não pode me discernir, se não tiver a mente de Cristo. Porque vocês não podem me discernir? Porque o que eu falo é espiritual. O irmão Júnior, o abençoado de Deus, Deus já começou a fazer ele compreender o Evangelho da graça de Deus. O amado Júnior começou a receber os discernimentos do Espírito Santo. Logo, logo, esse homem vai dar um show de bola. Glória a Deus na tua vida, abençoado Júnior. Tu és uma bênção, tu és abençoado. Deus é contigo, louvado seja Deus na tua vida. A glória e a honra do nome de Jesus derramado sobre a tua vida. Que a graça superabunde cada vez mais no teu entendimento, meu amado. Não de letras, mas do Espírito. Do Espírito da graça de Deus. Porque
porque Paulo falou isso, aí escrito em Éfeso capítulo 6, versículo 11, vamos para o entendimento da palavra de Deus? Vamos saber qual foi os escritos original no grego pelo escritor primeiro. Agora vamos para a palavra. Quem tem sabedoria entenda. Vamos ao entendimento, né? Éfeso 6, 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Que diabo é este? Primeiro, aquele aniquilado não pode ser esse. O que é o diabo hoje, no entendimento de Paulo? É tudo aquilo que é opositor ao evangelho da graça. O que é chamado de iníquo, o que é um opositor hoje? Se nós pegarmos nos livros originais da Bíblia, que o nosso tio João Ferreira de Almeida, nós vai ver lá o nome opositor, que ele botou diabo para confundir os príncipes deste século. Quem são os príncipes deste século? Quem é que governa dentro das casas? Que casas são essas? Templos, né? Não poderia ser outros lugares. Templos, denominações, placas. Vamos às revelações? Versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Olha, nós temos uma luta. E não é nem contra a carne e sangue. Olha contra quem são. Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Rapaz, eu pensei que estaria escrito lá do inferno. Mas ainda bem que é deste mundo aqui, ó. E pensa num mundo tenebroso. Olha o que vai dizer o Evangelho. Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firme. Quem entende aqui o que eu li? Entender o que eu li é fácil. Eu quero agora que um explique, que um traz as revelações desta graça que eu li aqui. Deixa eu ver se tem alguém no grupo. Irmão Anderson, ore, consagre, faça um jejum, meu amado. Quer dizer que tu está mandando eu fazer um jejum que é um feitiço hoje? Tu está mandando eu fazer uma consagração que é um paganismo, ocultismo hoje? Meu amado, os meus olhos estão iluminados e não vendados. Misericórdia, Jesus. Irmão Anderson, ore, consagre, faça um jejum, meu amado. Quer dizer que tu está mandando eu fazer um jejum que é um feitiço hoje? Tu está mandando eu fazer uma consagração que é um paganismo, ocultismo hoje? Meu amado, os meus olhos estão iluminados e não vendados.